Fala galera, meu nome é Diogo, eu sou aluno do terceiro ano de Física da Unicentro e vou falar para vocês um pouquinho sobre os postulados de Bohr. Bom, as discussões sobre o átomo, sobre o seu modelo, se iniciaram lá na Grécia Antiga. Desde então, inúmeros modelos foram criados na expectativa de explicar o átomo e alguns dos fenômenos relacionados a ele. Mesmo com tantos estudos, foi somente em 1913 que o físico dinamarquês Niels Bohr desenvolveu um modelo que explicava qualitativamente alguns dos fenômenos relacionados ao átomo, por exemplo, os dados espectroscópicos do átomo de hidrogênio. Para validar esse modelo que ele criou, ele formulou 4 postulados que revolucionaram a maneira de pensar a estrutura atômica. Bom, o primeiro postulado diz que um elétron em um átomo se move em uma órbita circular em torno do núcleo, sob a influência da atração coulombiana entre o elétron e o núcleo. Bom, até aí, o que Bohr pensou ainda está na análise clássica que Rutherford também tinha pensado. Então, eu tenho o núcleo, certo? E eu tenho o elétron com uma certa velocidade em torno desse núcleo. O que faz com que o elétron tenha essa órbita aqui é a atração coulombiana entre a carga positiva do núcleo e a carga negativa do elétron. Bom, o segundo postulado é em relação ao momento angular do elétron. O segundo postulado diz que o momento angular do elétron é quantizado. Esse postulado quebra com a ideia clássica de que o elétron poderia possuir infinitas órbitas. Isso porque, se o momento angular é quantizado, as órbitas descritas pelo elétron serão sempre múltiplos inteiros de um certo valor. Então, se o momento angular é quantizado, a gente pode escrever como momento angular igual a n vezes uma constante. Essa constante, que é chamada de h cortado, é a constante de Planck dividida por 2π da órbita do elétron. Então, o momento angular do elétron só vai assumir valores inteiros desse valor de h cortado aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma órbita n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim. O terceiro postulado diz que o elétron não emite radiação em seu estado fundamental. Esse talvez tenha sido o principal problema no modelo anterior, que foi apresentado por Rutherford. Porque na mecânica clássica, a gente sabe que cargas aceleradas emitem radiação. Ou seja, no modelo Rutherford, do modelo planetário, o elétron, que emitia radiação, no decorrer do tempo, ele ia perder nessa órbita até que chegasse um ponto ele ia se chocar com o núcleo. E isso não é o que acontece, né? Então, no modelo que o Bohr propôs, como o momento é quantizado, o elétron não perde energia por emissão. Então, se ele recebe uma determinada energia, que não seja a energia necessária para ele passar de um estado para o outro, ele vai só liberar essa energia e continuar no seu estado que ele sempre tem. O quarto e último postulado diz que um elétron em uma órbita de energia E inicial, quando passa para uma órbita de energia E final, tende a retornar para seu estado fundamental. Nesse processo, há emissão de radiação, e o valor da energia dessa radiação é a diferença de energia entre as duas órbitas. Então, eu tenho um elétron numa órbita, por exemplo, n igual a 1, e de alguma forma ele ganha energia e vai para a órbita com n igual a 2. Lembrando que aqui o elétron tinha uma energia inicial x, por exemplo. E na órbita de n igual a 2, a energia que o elétron tem é uma outra energia. Porém, esse elétron ele tende a retornar para o seu estado fundamental. Quando ele retorna, essa energia que ele recebeu, ele tem que liberar de alguma forma. A forma que o elétron libera é uma radiação. A energia dessa radiação vai ser H, que vai ser igual à diferença da energia entre as duas órbitas. Então, E final menos E inicial. Então, nesse caso, ocorre a emissão de energia. Esse é o famoso salto quântico do elétron.